Olá pessoal, sou o professor Marcos Martins, estou aqui em Poços de Caldas, no hotel onde eu me hospedei para fazer a prova do concurso público do Estado de Minas Gerais para a Secretaria Estadual de Educação, a SEMG, e vou mostrar para vocês um pouquinho sobre as provas, falar um pouco sobre as minhas impressões, então vamos lá. Bom, pessoal, estou aqui com as duas provas, eu fiz para dois cargos, né? Uma prova de manhã e outra à tarde, tá certo? De manhã eu fiz para o cargo de analista educacional, ANE, administrativo pedagógico, e à tarde eu fiz para PEB, de língua portuguesa. Então, sobre a prova, pessoal, eram 50 questões, língua portuguesa. Nossa, muito tranquilo, né? Esse texto aqui foi muito engraçado, Norma Aculta. Um texto irônico, né? Muito bem construído. As questões estavam tranquilíssimas, né? Poucas questões de gramática, vê-se que não é uma banca gramatiqueira. Tivemos aqui de gramática, né? Se formos analisar de fato, esta, né? Que seria mais de coesão, coesão anafórica, referencial, e tivemos essa aqui que pedia o termo que apresentava vocativo, né? E tivemos também essa de colocação pronominal, muito tranquila, né? Mas basicamente eram mais questões de interpretação, compreensão e também da parte textual, né? Matemática, gente, nossa, mamão com açúcar, gente, errei só uma, essa última aqui que eu fiquei um pouco embananado, o resultado era 96, mas de 5 acertei 4. Direitos humanos também, gente, muito tranquilo, direitos humanos. Depois veio a parte de legislação educacional, também muito tranquila, tá? Realmente cobraram todas as legislações, isso é um fato, não a literalidade das leis, né, mas muita coisa ali que você, né, deveria ter estudado e aí você conseguiria responder tranquilamente. Outras que você nem precisaria, de fato, ter estudado, porque só por tão absurdas que eram as outras opções, as demais alternativas não tinha como, né, você acabar errando. Depois fomos para a parte específica, né? Também foi muito tranquila, continuou na pegada das legislações. A única que teve um cálculozinho, assim, para fazer foi essa aqui, que envolvia um pouco de estatística, mas muito básica, né? Estatística descritiva, para encontrar aqui essa parte de frequência, né? Pedir a frequência relativa de um dos grupos. As demais eram todas relacionadas com legislações, certo? Aí, pessoal, fomos para a parte da redação, cujo tema interessantíssimo. Gente, o tema foi interessantíssimo. Era a contribuição da formação continuada para o aprimoramento das práticas docentes. Então, tema extremamente relevante, atual, né, que está relacionado com uma proposta legislativa, né, na Câmara, para liberação dos docentes, para, né, continuarem no seu aperfeiçoamento de teorias e práticas, como cursos de lato sensu, estrito sensu, né, mestrado, doutorado também. Então, um tema muito relevante, muito interessante também, né? E aí aqui o rascunho, essa confusãozinha toda, mas eu basicamente usei como referência a série Rita, sou apaixonado nessa série. Usei também a LDB, claro, né? Não tem para onde correr. E trouxe bastantes exemplos que corroboravam aí toda a minha argumentação, né? Trouxe a questão da lei também do PNE, né? Do Plano Nacional de Educação, que fala sobre o percentual do PIB a ser destinado à educação, também que tem que ser relacionado com a formação continuada dos professores. Então, basicamente foi isso, pessoal. Muito tranquila a prova. Na minha turma houve
um pouco mais de 20% de ausência, tá? Então, acredito que esse padrão deva ter sido geral. Eu acredito que, no geral, uns 15% pelo menos faltaram. E o que também demonstra um pouco né, que as pessoas não estavam se preparando, ou então ficaram muito chateadas com o último concurso feito pela FGV, porque a banca Consulplan, como vocês podem ver, foi né, uma mão com açúcar, realmente. Assim, ridiculamente fácil a prova. Tá? Então, o que eu acredito que vai diferenciar, né, ou seja, separar o joio do trigo, os que realmente ficarão com as vagas, será a redação, gente. A redação é o que vai dizer, porque a parte objetiva estava, assim, ridícula. Este padrão de ter sido extremamente fácil repetiu-se à tarde, e eu digo mais, foi ainda mais fácil do que o da manhã, tá? Eu fiz aqui só a parte específica que realmente, assim, é visível, né, o aumento do nível das questões de língua portuguesa, da parte geral, que é para todos os cursos, da parte específica, e tem que ser isso mesmo, né, uma prova de nível superior, e assim, é visível, né, o aumento do nível, mas ainda assim foi super tranquila. Aqui tivemos um outro texto, a parte geral, né, de língua portuguesa para todos os cursos, todos os cargos, né. Pedi a parte de estrutura de palavras, né, aqui prefixo de negação in, que vai ser o mesmo que o des, né, só muda latim para grego. Aqui na número 2, essa teve mais gramática, tá, pessoal, do que a anterior. Aqui pedi tipologia textual, essa daqui era sobre sintagma, né, alteração de sentido no sintagma nominal, entre o substantivo e o adjetivo, né, aquela que não ocasionaria mudança de sentido se mudasse a ordem entre o adjetivo e o substantivo. Depois tivemos aqui uma parte de interpretação, tivemos também uma parte que pedia sobre elemento coesivo, né, conjunção, outra de interpretação, aqui tivemos uma parte de gramática, mas super tranquila também, né, os as e o que, com e sem acento. Outra de interpretação, tivemos também essa daqui de gramática, pediu um modo imperativo dos verbos. E por último, né, essa daqui que era sobre, né, sentido, né, semântica, parte aí de sinonímia, também interpretação. Agora, matemática, gente, foi assim, extremamente fácil, uma coisa assim absurda. Eu fiquei besta com questões que eu falei, não, isso aqui não pode ser para ensino superior, gente, não é possível. Mas assim, muito, muito tranquila, gente. Muita interpretação, que às vezes não precisava nem fazer conta, tá, pessoal? Contas bestas, assim, extremamente básicas, né? Regrinha de 3 simples, nem composta caiu. Sim, muito, muito besta mesmo. Figura plana, perímetro e área, ridículo de retângulo. E uma outra também muito besta de interpretação. Então, assim, matemática foi, né, eu gabaritei matemática. Português eu acredito que eu tenho gabaritado porque houve uma divergência nesta daqui. Alguns cursinhos, esses que estão fazendo correções extraoficiais, dizem que é a letra B, valores ético-morais, para expressão grande coisa, e outros dizem que é status socioeconômico. Então, temos uma divergência aqui nesta. Se for realmente valores ético-morais, acertei 9 de 10. Se for essa daqui, gabaritei também língua portuguesa. Direitos humanos também gabaritei, pela correção extraoficial, muito tranquila. Assim, coisas óbvias que você não precisaria sequer ter estudado de fato, né? Tudo aquilo que foi pedido no edital. Legislação educacional também estava muito tranquila. Gente, a prova como um todo, tá? Principalmente essas que pediam as incorretas, né? Para encontrar a incorreta, muito tranquilas, tá? Muito tranquilas. Porque as outras eram certeza e essa era mais absurda, sabe? Então,
foi muito de boa. Aí vem a parte de conhecimento específico, esteve um pouquinho mais complicado, porque, claro, né, exige o conhecimento mais aprofundado da área de letras, né? Então, caiu literatura, como, né, estava ali no edital. Na parte geral não caiu literatura, embora também estivesse, né, mas não caiu. Aqui para nós da língua portuguesa, sim. Então, foi também muito tranquila, tá? Conhecimentos linguísticos, conhecimentos um pouco gramaticais também, bastante interpretação, parte gramatical, né, não tem como deixar de lado, e literatura, né, literatura foi bem interessante também. Acredito que eu tenha ido muito bem, e claro, também tivemos uma parte aqui de conhecimentos pedagógicos, né, da parte específica, bem interessante também. E por fim, a redação, gente, este tema aqui também foi maravilhoso. Inteligência artificial na educação, avanços, desafios e limites. Aí temos os textinhos de apoio, né, os textos motivadores, né, falando dos problemas, né, que existem no uso indevido da inteligência artificial, né, dessas tecnologias generativas da quinta revolução industrial. Então, utilizei a série Black Mirror como repertório sociocultural, utilizei também a quinta revolução industrial, né? Tá bem bagunçado, tá, pessoal? Mas lá ficou bonitinho. Utilizei também a legislação sobre a proibição do uso de celulares, né, em salas de aula. Então, acredito que os repertórios também tenham casado muito bem, tá? Trouxe bastantes exemplos concretos que a gente precisa, né, trazer. E foi isso, pessoal, um tema extremamente relevante também, adorei as provas, muita gente está reclamando do tempo, né, que não dava para fazer, mas, gente, é preparação, né? O problema da maioria de vocês é a redação, e é o que, de fato, vai separar quem vai ou não ficar com as vagas, tá, pessoal? Então tem que preparar, gente, tem que se preparar, tem que estudar, tem que fazer redações, muitas redações. Eu, como já sou professor de redação há tanto tempo e sempre, né, estou aí na ativa produzindo textos dissertativos e argumentativos, tive bastante facilidade, fiz a prova, saí de ambas as provas com tempo ainda, né? Cansativo, é claro, é como qualquer prova, mas nada impossível, a banca foi muito tranquila, né? Eu acho que essa já era a intenção deles, e por isso eu acredito que serão extremamente rigorosos na correção da redação, tá, pessoal? Então foi isso, pessoal, por hoje é só. Essas foram as minhas impressões sobre a prova. Fiquei bastante satisfeito. Acredito que dava para ter gabaritado a prova inteira, né? Mas, claro, a gente acaba errando uma ou outra por descuido, por falta de atenção, pressão para, né, correr para fazer a prova de redação. Não comecei fazendo as redações em nenhuma das duas, tá? Comecei realmente com a prova de matemática para estimular um pouco mais meu raciocínio lógico, e em seguida fiz as provas de redação, então foi muito tranquilo. Bom, deixem suas impressões aí, o que vocês acharam da prova. Ainda hoje sai o gabarito, né, da Consulplan, gabarito preliminar. Claro, poderemos entrar com recursos, se tivermos aí realmente um embasamento. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham ido bem também e que consigam ser aprovados aí neste concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Muito obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar este vídeo para quem aí vocês achem que é necessário. E também curtam o vídeo, deixem seus comentários. E não se esqueçam de dar like e ativar o sininho para receber os novos vídeos que virão aí de outros concursos. Sabem que eu sou concurseiro, adoro fazer concurso, já passei em vários. Mas é isso, pessoal. Vou depois dar um feedback para vocês quando saírem os resultados oficiais. E é isso, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.